Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe. Sim, estou por aqui para mais um vídeo fazer com que você possa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Sabemos que nós iniciaremos mais um trimestre das lições bíblicas da CPAD nas nossas escolas bíblicas. E vejo que muitos vídeos que eu posto aqui no meu canal quando está relacionado à escola bíblica dominical, tem mais engajamento. Então, para auxiliar você, querido professor, querido aluno, nesse próximo trimestre, eu separei aqui com muito carinho, muita dedicação para você 6, sim, 6 livros que vão te ajudar na preparação das aulas, sim, para que você possa estar muito mais aprofundado nesse assunto, que é um assunto teológico, um assunto também prático, conhecer a Trindade Santa ou a Santíssima Trindade. Então espero que você goste desse tipo de vídeo. Se gostar, deixa um like, compartilhe esse vídeo para um amigo que é professor ou uma amiga que é professora da EBD ou também para os seus alunos, para que eles possam adquirir essas obras e junto de você fazer uma escola bíblica empolgante, tá? Mas antes de mais nada, eu peço a você, inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário no vídeo abaixo, deixe um like, e espero estar contribuindo para a sua jornada. Sim. Então, como eu disse, nesse próximo trimestre de 2026, nas escolas bíblicas dominical, nós vamos mergulhar em uma das doutrinas que é sublime, mas também que vai nos desafiar. Vamos falar, conforme você pode observar aí na sua tela, dessa lição bíblica comentada pelo pastor e doutor Douglas Batista sobre a Santíssima Trindade, o Deus revelado em 3 pessoas. E se você ainda não assistiu a primeira aula, já está disponível para você, tá? Falta algumas semanas para iniciarmos esta disciplina na escola bíblica dominical e você pode correr à fonte, sabendo que quem chega à fonte antes de todo mundo bebe água limpa. Então você pode, depois desse vídeo, dessas indicações, você pode assistir a minha primeira aula comentada para que você possa preparar a sua primeira aula e estar preparado, ok? Então nós vamos trabalhar nesta perspectiva, nesse assunto, a Santíssima Trindade, o Deus revelado em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Você, já começou a preparar suas aulas? Você já começou a preparar, todo o seu arcabouço para que você possa estar preparado nas lições bíblicas? Temos que entender que este é um assunto empolgante, mas um assunto que muito nos dá panos para a manga. Sim. Por quê? Imagina só explicar o que é a Trindade. Agostinho disse que negar a Trindade vai requerer a sua própria alma, sua própria vida. E tentar explicar e entender a Trindade vai requerer a sua própria cabeça. Então, entre perder a cabeça e perder a nossa própria alma, vamos tentar perder a cabeça por meio do estudo da Trindade. E como explicar um Deus que é 3 em pessoas, tá? E 3 pessoas divinas, só que é um só Deus. Tem que tomar muito cuidado com isso, para que nós não possamos cair em alguns erros teológicos. Em primeiro lugar, não são 3 deuses. E eu falo isso na primeira lição. Vamos trabalhar nessa primeira lição e entendendo o que é o triteísmo. Cuidado, não são 3 deuses. Também não é só um Deus que se apresenta de formas diferentes conforme a heresia do modalismo. Não é um Deus que coloca a máscara do Espírito, a máscara de Jesus e se manifesta. Não. E também ele não somente Deus é divino, o Espírito não é divino e Cristo não é divino. Também não. Esse erro é o erro do unicismo, que somente mostra ou apresenta Deus como ser divino e os outros não. Um erro muito comum no nosso meio. Então não são 3 deuses,
Não é um Deus só que se manifesta em 3 formas ou 3 pessoas diferentes, e também não é só um divino, sendo os outros não divinos, conforme muitas heresias aí que acredita que espírito não é divino, que Jesus não é divino. Então temos que tomar muito cuidado com isso para que nós possamos ser claros. Precisamos conhecer sobre esse tema a respeito da Trindade. Por quê? Por que, professor Douglas? Um tema de um assunto bem delicado e bem difícil. Porque nós precisamos entender que conhecendo a Trindade é conhecer a identidade do Pai. Conhecer a Trindade é conhecer a identidade do Filho. Conhecer a Trindade é conhecer a identidade do Espírito. Jesus disse que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti mesmo, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. E para te ajudar a preparar essas aulas a respeito desse grande mistério que é a Trindade. E o que é mistério? Será que mistério é aquilo que não se pode revelar? Vamos ver, conforme na primeira aula já vimos que mistério ou o mistério da Trindade já foi revelado. A nossa ação agora é trabalhar nesse propósito. Então vamos lá. A primeira indicação que eu faço para você é a indicação do livro base. Sim, o livro base que vai vir com a sua revista, que é o livro comentado pelo professor Douglas Batista. É bom compreendermos este livro, por quê? Porque entendendo e se aprofundando nesse livro base, você vai trazer novidades na sua aula que não está nas lições, nem do aluno e nem do professor. Neste livro, o livro base, você vai aprender o que a Bíblia realmente ela ensina a respeito da Trindade. O professor Douglas, ele escreveu e explicou de forma aprofundada. Você vai entender que Deus, ele é um só, mas que se revela em 3 pessoas, no Pai, no Filho e do Espírito Santo. É um só Deus, só que 3 pessoas diferentes. E essas 3 pessoas também são divinas. Então o professor Douglas, ele vai mostrar com base nas escrituras que a Trindade, ela não é uma invenção da história da igreja, uma invenção teológica. Ela é uma verdade progressiva. O que significa isso? Talvez o que nós não temos nitidamente lá nos primeiros livros da Bíblia, nós vamos ter no final. Por quê? Porque a revelação de Deus, ela veio para nós de forma progressiva. Então esta obra ela é excelente, muito boa para você se segurar nas escrituras e também na ideia do próprio comentarista. Então depois desse livro, eu vou indicar para você também o quê? A Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Sim, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Esse que é o documento oficial das Assembleias de Deus. Quem entendeu o que a Assembleia de Deus acredita a respeito da Trindade? Declaração de fé. A declaração de fé é um documento importantíssimo e ele é uma espécie de uma teologia organizada e sistematizada. Você vai compreender nessa declaração como que a igreja ela entende e confessa de forma bíblica a divindade do Pai, a divindade do Espírito e a divindade do Filho, mantendo sempre a fidelidade dos textos bíblicos e também a história cristã. Esta obra é importante para você ter na sua biblioteca, para que você possa preparar suas aulas, porque esta obra vai te ajudar a ter mais solidificação, mais firmeza doutrinária. Você pode, já no início das suas aulas, sempre trazer o que a Declaração de Fé das Assembleias de Deus vai falar sobre a Trindade. Vai ter ali um capítulo voltado à Trindade que vai te ajudar bastante na preparação das suas aulas. Depois da declaração de fé, eu te indico um outro livraço, um livraço do Tim Chester, sim, Conhecendo o Deus Trino. Esta obra, ou nesta obra, você vai conhecer a Trindade. E conhecendo a Trindade, você vai ter a sua vida totalmente transformada.
Por quê? Porque o conhecimento de Deus nos leva a ter uma vida totalmente transformada por esse Deus. Você vai entender a Trindade, mas de forma bem prática, não apenas doutrinária. O autor ele vai mostrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo que eles estão unidos em amor, em comunhão eternas. Olha que livro sensacional. E isso vai impactar totalmente na sua vida prática. Isso vai impactar totalmente na sua devoção. A Trindade, conforme Tim Chester vai explicar, vai impactar totalmente a sua vida de amor, de comunhão na própria igreja, tá? E isso é interessante, é muito importante para você. Esta obra ela vai te ajudar a lidar com a teologia, mas não somente com a teologia, mas também com a prática, com a fé e com a escritura, com os livros e com sua vida devocional. Esse livro é sensacional. Você precisa ler esse livro enquanto você está lecionando para a escola bíblica dominical nesse tema importantíssimo sobre a Santíssima Trindade. O outro livro que eu quero indicar para você, claro, né, uma teologia sistemática, e a teologia de Wayne Grudem. Wayne Grudem. Aqui você vai se aprofundar nos textos bíblicos e aprenderá a respeito da Trindade de forma sistematizada, organizada, aprofundada biblicamente. Então, olha quanta coisa que você vai aprender nesses livros que eu estou indicando a você. Você vai entender por meio de textos bíblicos esse tema que é importantíssimo. Você vai conseguir responder os seus próprios alunos através desse livro do Gruden a respeito das perguntas mais, difíceis de se responder sobre o tema da Trindade. Esta obra, ela é totalmente completa, é um calhamaço e vai te ajudar na preparação das suas aulas, vai te ajudar no crescimento e no conhecimento da palavra de Deus. Que livraço sensacional e você não pode deixar de fora. Avançando um pouco mais, claro que eu vou deixar para você também uma teologia uma teologia sistemática pentecostal. Uma teologia sistemática pentecostal e através do Stanley Horton, esse livraço aí, você vai compreender a Trindade em uma perspectiva mais pentecostal. Esse livro, ele é especial porque ele trata sobre o Espírito Santo como o Gruden não vai tratar. O Gruden vai tratar muito bem sobre Deus, os atributos de Deus. O Gruden vai trabalhar muito bem sobre Cristo, os atributos, a vida de Cristo, mas o Espírito Santo é bem minguado. Aqui não, Stanley Horton vai trabalhar numa perspectiva pentecostal, sabendo que o pentecostal, ele tem esse desejo de conhecer também, como ele deseja conhecer o Pai e o Filho, mas também conhecer o Espírito Santo profundamente. E nada melhor do que um teólogo pentecostal para nos ajudar a desenvolver essa perspectiva, essa sensibilidade pentecostal com fidelidade bíblica, e isso é mais importante. Esse autor, Stanley Horton, vai nos ajudar a entender a importância do próprio Espírito Santo na ação da Trindade, como que ele age na igreja hoje. Nós não estamos vivendo a era do Espírito Santo, então como é importante também quando o autor Douglas Batista tratar sobre especificamente o Espírito Santo, nós nos aprofundar nesse Stanley Horton sobre a vida do Espírito. Então esta obra é valiosíssima, vai te ajudar muito na união entre doutrina sólida com a experiência pentecostal, sem esses exageros que tem nos dias de hoje e sem esses excessos que tem nos dias de hoje. E por último, eu quero fazer outra indicação, essa indicação aqui do R6 Pro a respeito da Trindade. Sim, o que é a Trindade? Talvez você pergunta para mim: "Douglas, você está indicando um livro de um calvinista para que eu possa ler e conhecer?" Respondo para você: "Sim." Por quê?
porque esse tema talvez não vai ferir aquilo que você acredita e que é diferente do que os calvinistas acreditam. Mas a obra da Trindade não vai ferir. Esse é um livraço, é um livrinho pequenininho, eu li deve ter uns 10 anos atrás, muito esclarecedor, muito prático e profundamente teológica. Profundamente, essa obra é profundamente teológica. Então vai te ajudar bastante no conhecimento. E a gente tem que, de verdade, vencer esses obstáculos também de não ler os nossos inimigos. Claro que aqui é uma força de expressão, não que eles são os nossos inimigos, porque na academia a gente aprende a usar, citar e ler muito aqueles que a gente acha ser os nossos inimigos, aqueles que desenvolvem teorias anti-Deus e etc. Só que aqui é um homem que pensa totalmente diferente em algumas áreas, mas na área da trindade, do conhecimento de Deus, dos atributos, é a mesma coisa que a gente pensa. Então não tenha medo de se aproximar desses nossos irmãos calvinistas para extrair o que vem de bom deles. Então, neste livro, você vai compreender a Trindade com clareza. É um livro que você consegue ler em uma sentada. Então, em 1 hora, você consegue ler esse livro todo e vai esclarecer muito. Vai contar sobre a história, sobre os debates, os concílios e vai esclarecer muito você. O vídeo já está ficando longo demais, mais 16 minutos, e eu quero encerrar por aqui falando para você que ao estudar esses livros que você vai separar, ou um ou outro que você vai comprar para te ajudar na preparação das aulas, pode ter certeza que é um investimento para você crescer, e pode ter a plena certeza que as suas aulas não serão as mesmas, mas serão aprofundadas. Antes de ir embora, eu peço a você inscreva no canal, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe aí para um professor, para um aluno, para uma pessoa, compartilhe aí para os grupos de WhatsApp da sua igreja para te ajudar, para que quando você chegar preparado com as suas aulas na escola bíblica dominical, você possa ter também alunos preparados, porque estão se aprofundando e lendo junto com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui, se Deus assim nos permitir.